E aí, alunos do 8º ano? Então eu vou estar explicando um pouquinho mais, eu vou estar fazendo na verdade a correção dos exercícios que eu passei para vocês aí, tá? Eles são um pouquinho mais enigmáticos, digamos assim, por causa que nós estamos trabalhando aí com incógnitas e estamos trabalhando também com a questão de você saber ali a colocação das letras dentro dos problemas propostos. Então, expressão algébrica, né? Expressões algébricas são números, é composta, né, por números desconhecidos, chamado incógnitas, e números que acompanham as incógnitas, que são chamados coeficientes. Então, 4x. O 4 é o coeficiente da incógnita x. O 2 é coeficiente da incógnita y. 16z. 16 é coeficiente da incógnita z. 22 é coeficiente da incógnita x e da incógnita a. O incógnita y está sozinho. E aqui nós temos o 164, menos 164, que é a incógnita do x ao quadrado, y ao quadrado, ou x2 e y2. Beleza? Então vamos à resolução ali do nosso primeiro problema. Orlando, dono de uma quitanda, se vocês olharem lá na folhinha de vocês, podem acompanhar aí. Orlando, dono de uma quitanda, colocou 5 maçãs em um dos pratos de uma balança e nivelou-a, colocando no outro prato um peso de 500 gramas e 2 pesos de 200 gramas. Indicando a média de cada maçã por x, representa essa situação por meio de uma equação. Vamos desenhar aqui uma balança. Aqui o primeiro prato e aqui o segundo prato. Ela tem um esquema aqui, um bracinho aqui e aqui, digamos que é onde que nivela a balança, onde ela fica apoiada em cima da mesa. Digamos que seja mais ou menos isso. Pois bem, o Orlando, lá o dono da quitanda, ele colocou nesse primeiro prato 1, 2, 3, 4, 5 maçãs, certo? Vou fazer aqui, ó, tipo uma folhinha, um galinho da maçã. Nesse outro prato, ele colocou, porque quando você bota o peso aqui, esse outro prato aqui sobe. Então, para mim nivelar aqui, para os dois pratos ficarem no mesmo nível, ele colocou um peso de 500 gramas e mais 2 pesos de 200 gramas. 200 e 200 gramas. O que aconteceu? Nivelou os pratos. Né? Aí ele diz lá, indicando a massa média de cada maçã por x, representa essa situação por meio de uma equação. Então aqui ele não está pedindo para você resolver a equação, ele está pedindo para você representar esta situação por meio de uma equação. Então nós temos ali uma maçãzinha, 2 maçãzinhas, 3 maçãzinhas, 4 maçãzinhas e 5 maçãzinhas. Ele está dizendo para representar cada maçãzinha dessa, a massa de cada maçãzinha dessa por x. Então, esse vai ser x, esse vai ser x, esse vai ser x, esse vai ser x e esse vai ser x. Beleza. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5x. E nós temos aqui um peso de 500, um peso de 200 e outro peso de 200. Então, um peso de 500 mais um peso de 200 e mais um peso de 200. 5 mais 2, 7, mais 2, 9. 900. Então, 5x é igual a 900. Essa aqui é a representação daquela situação lá de cima, dessa situação, a representação é essa aqui. Tá? A representação por meio de uma equação é essa aqui, 5x igual a 900. Na segunda, nós temos ali várias situações ali bem interessantes. Represente usando símbolos. Letra A.
A diferença entre o número x e o número y. Então, x, diferença é menos. X menos y. Letra B. É a soma dos números m com o triplo do número n. É o número m mais a soma, né? O triplo, que é 3n. Letra C. O quociente de um número pelo número b com b diferente de zero. Então, é uma divisão ou uma fração de a sobre b. Letra D. A ordem das parcelas da adição de a e b não altera a soma. Então, eu tenho a parcela a e tenho a parcela b. A mais b. A mais b é igual a b mais a. Não vai alterar, tá certo? Então, essa é a representação. Letra E. A diferença entre os quadrados dos números c e d. Então, a diferença entre os quadrados, eu tenho c ao quadrado, sempre que se fala em quadrado, né? C ao quadrado, é um número elevado à segunda potência. A diferença, né? Então, a diferença entre os quadrados, c ao quadrado menos d ao quadrado. Letra F. O quadrado da diferença dos números c e d. Aqui tem uma situação bem interessante. Ó, o quadrado da diferença dos números c e d. Então, quando se fala em quadrado da diferença, então é c menos d elevado à segunda potência, que essa segunda potência está valendo tanto para o c quanto para o d, porém eles estão tudo entre parênteses, é o quadrado da diferença. Quadrado da diferença de c e d. E a G, o cubo de um número y. Y elevado à terceira potência. Tranquilo? Beleza? Eu vou parar esse vídeo aqui e vou fazer outro, porque senão vai ficar muito pesado na hora de postar, ok? Até daqui a pouco.